Vamos lá, bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. A Casa Merlina, ela nasceu, né, da ideia da Graziella Merlina em ter um espaço onde as pessoas pudessem se reunir para poder discutir temas atuais, enfim, colocar conhecimento, enfim, fazer com que essas rodas de conversas acontecessem, né? A Casa Merlina inicialmente começou no espaço físico, mas aí veio a pandemia e ela se tornou um espaço virtual. Mesmo assim, é, a casa continua acontecendo. E a casa foi idealizada em cima de três pilares, que é o acolhimento, o conhecimento e a ignição. E dentro da casa nós temos os associados, né? Eu sou uma associada, a Miriane é uma associada, eu acho que aqui do nosso grupo nós duas somos associadas. E o intuito desses associados, que na sua grande maioria são consultores, são o intuito é para a gente se apoiar, né, nos nossos projetos, nas nossas dores, nas nossas ideias. Então, serve muito de piloto, né, para projetos. Então, é esse espaço que tem esse acolhimento, que gera conhecimento, que gera ignição aí para o mundo. E hoje a gente tem a querida Miriane, que veio nos presentear com esse tema tão bacana e tão acolhedor para esse momento que a gente vive hoje, né? Então, Miri, é contigo. Tá joia, super obrigada, Gê. Então, como a Gê falou, é mesmo um espaço para a gente trocar as informações, a gente trocar ideia. Então, nós vamos assim, é um bate-papo. Vou contando algumas coisas para vocês. E se vocês quiserem perguntar durante eu estiver falando, quiserem perguntar tudo, é só perguntar. Ainda mais que a gente está num grupinho pequeno, é só perguntar, tá bom? Então, aqui eu vou falar um pouquinho de mim. Quem não me conhece, eu comecei a trabalhar sempre nessa parte com criança, né? Então, sempre ensinando. Eu comecei como escola infantil, como empresária, como escola infantil. Depois, por muito tempo, trabalhei com eventos na área de treinamento das empresas. E hoje trabalho com perfumaria. Então, eu sempre tive uma vontade muito grande de passar o conhecimento para as pessoas, desse cuidado das pessoas, de passar, de alguma forma, a alegria, um bem-estar. E na perfumaria eu tenho encontrado muito isso. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho da linha do tempo, que, na verdade, assim, são os ciclos da perfumaria. A perfumaria, os cheiros tiveram importância, eles passaram por alguns ciclos. Então, assim, teve a perfumaria sagrada, que é aquela perfumaria onde eles achavam que conversavam com os deuses, né? Então, por isso acendiam, queimavam ervas para poder ter essa comunicação com os deuses. Então, era essa forma da perfumaria. Depois a gente teve uma perfumaria mais, que eu chamo de perfumaria estética, né? Onde o perfume era muito essa questão do prazer, do belo. Foi onde começou a ascensão das civilizações árabes. Então, eram muitas resinas perfumadas. Eles até chamavam de Arábia Félix, porque achavam que ali, onde tinham toda essa matéria-prima, é onde se encontrava a felicidade. Então, tem uma fala do Plínio, que é o prazer do perfume entre as mais elegantes e também mais respeitáveis satisfações da vida. Então, o perfume era muito essa coisa do prazer, do belo. Depois veio a perfumaria purificadora, que ela veio mais como um remédio, né? Quando teve a peste negra. Então, as pessoas achavam que a doença estava muito relacionada com o cheiro. Então, se estava cheirando ruim, quando estava cheirando ruim é porque estava doente. Então, sempre que se você estava cheiroso, você não pegava a doença. Então, foi mais nesse sentido a perfumaria purificadora, né? E depois veio a perfumaria higienista,
onde se entendia que a perfumaria podia ter essa parte de asepsia. Então, a asepsia da pessoa, a asepsia do espaço, e onde começou a serem instalados, então, os banheiros públicos, os banhos públicos na Europa, para que tivesse essa higiene maior. E depois a gente tem a perfumaria autoral, que é uma perfumaria onde você consegue mais expressar a sua identidade. E aqui eu estou falando assim, logo no começo, até a perfumaria autoral, a gente está falando tudo de matéria-prima natural, né? E depois na perfumaria autoral a gente já está falando da perfumaria sintética. Mais para frente eu vou falar para vocês sobre a aromatologia. Eu acredito muito, eu estudei a aromaterapia e estudo perfumaria, já estudei bastante perfumaria, continuo estudando, mas eu, Miriane, acredito muito no poder do cheiro, do perfume. Os naturais, eles têm uma função, mas o perfume como um todo, e é sobre isso que a gente vai estar falando, né? Como que é o bem-estar deles. Aqui é uma foto das termas romanas. Então, nessa época, como eles iam muito para, que é a parte da perfumaria, da perfumaria purificadora, eles iam para as guerras e quando voltavam, eles não tomavam banho, ficavam muitos dias sem tomar banho, porque eles não entravam nos rios com medo que tivessem contaminado. Então, quando eles voltavam, os romanos, então existia as estações de banho, né? Eles passavam são 3 etapas, aí tem um desenho mostrando um pouco, mas eles chegavam com aquelas crostas, né, de sujeira. Então eles tinham as que faziam banho, como se fossem enfermeiras, então elas tinham como uns garfos realmente para tirar toda essa sujeira deles. Daí eles entravam num banho de ervas, depois eram 3 etapas, né? E aqui na perfumaria purificadora, quando teve a peste negra, onde usava muito essa parte do cheiro das ervas para poder purificar. Então, aqui tem um relato de como que era a visita para um doente. Eram adotados cuidados especiais quando se entrava no quarto de um doente. Um médico londrino recomendou que o quarto do doente tivesse ervas nas janelas, um fogo aromático na lareira e o assoalho borrifado com água de rosas e vinagre, quando iam se receber as visitas. Essas, por sua vez, eram aconselhadas a bochechar com água de rosas antes de entrar, a manter um pauzinho de canela ou outra especiaria dentro da boca e, como simpatia adicional, uma bola de cheiro no bolso. Ao despedir-se, era conveniente outro bochecho com água de rosa e, por vezes, os próprios médicos usavam uma bolsa nasal cheia de ervas espécies atadas sobre o nariz, quando eles visitavam os pacientes, que é essa foto que está mostrando aí. Então, os médicos, quando iam visitar os pacientes, eles iam assim. Essa máscara é uma máscara onde eles colocavam as ervas no bico da máscara, para eles poderem ir inalando, porque eles acreditavam que quando esse perfume, esse cheiro das ervas purificava. Então, eles usavam muito as ervas nessa... Aqui é o sistema olfativo de uma forma muito, muito simples, né? Então, quando a gente inala um odor, um cheiro, eu sempre me refiro a cheiro, mas cheiro é o sinônimo de odor, é que odor para a gente está muito relacionado a uma coisa, a um cheiro ruim. Então, quando a gente cheira, essas moléculas elas vão direto para o nosso sistema límbico, onde estão nossas emoções, e também tem a parte mais de terapia, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quando a gente cheira, quando essa molécula entra no nosso nariz, os óleos, os perfumes, eles
passa, eles têm dois caminhos. Um caminho que ele vai para o nosso sistema límbico, para o hipotálamo, que são os efeitos emocionais. Por isso que é tão relacionado com as nossas emoções. O cheiro ele não passa pela nossa parte do cérebro que tem o racional. Então a gente associa muito então assim, sempre quando a gente está cheirando, a gente está ativando as nossas emoções e é o que guia a gente mesmo para o nosso comportamento. E tem um outro caminho que ele faz, que passa pela cavidade nasal, vai para as membranas, para as mucosas, para a corrente sanguínea, e daí a gente tem os efeitos físicos quando a gente fala na parte dos óleos essenciais de uma matéria-prima natural. O nosso sistema olfativo, ele é um dos primeiros a serem na gestação. O bebê, quando está na barriga da mãe, com 3 meses, ele já tem sistema olfativo, ele já consegue sentir o cheiro. E o nosso sistema olfativo, ele é o mais antigo, assim, foi um dos primeiros realmente que a gente desenvolveu. Aqui é uma diferença, então, né, quando a gente fala do nosso olfato e quando a gente compara com o olfato de um cachorro, por exemplo. A gente tem 10 milhões de células sensoriais e cada uma dessas células tem 6 pelos sensoriais. E o cachorro, por exemplo, ele tem 100 milhões de células sensoriais e cada uma com pelo menos 100 pelos sensoriais. Então, por aí você vem assim, o quanto é, né, sensível, quanto poder que a gente tem com o nosso olfato, e a gente acaba não tendo essa atenção. Quando a gente fala de outros animais, tem outros animais que usam o olfato muito por sobrevivência, nós também usamos, né? Porque quando a gente, por exemplo, cheira fumaça, a gente corre, a gente sabe que cheiro de perigo, mas tem outros animais, por exemplo, o salmão, ele consegue detectar um ml de um aroma dentro de 333 milhões de ml de água. Então tem um olfato assim super apurado, né? E daí assim vem a pergunta, e fizeram já uma pesquisa, se esse nosso olfato ele é inato ou isso é aprendido. E daí foram feitas várias pesquisas e que mostram que o nosso olfato ele é muito aprendido e tem muito a ver também com o nosso entorno, com a nossa cultura. Então, por exemplo, tem uma tribo indígena que as mulheres, antes de casar, elas passam no corpo todo um esterco dos animais, porque esse é um cheiro para eles, que é um cheiro mais afrodisíaco, que é um cheiro que os homens gostam muito. Então, essa parte do cheiro vai muito realmente referente às diferentes culturas, aos diferentes momentos. Por exemplo, o bebê, quando os bebês, assim, as crianças, eles não têm essa coisa por exemplo, as fezes que cheira ruim ou não. A banana, por exemplo, para o adulto tem um cheiro ok, né? Mas para o bebê não. Então, isso tudo realmente vai sendo aprendido de acordo com o passar do tempo, com o nosso entorno, as nossas culturas mesmo. Vocês estão tudo quietinho assim mesmo, que a gente vai continuar? Vocês não querem perguntar nada? Tá tudo certinho? Por enquanto tá. Então tá bom. Daí eu vou falar um pouco para vocês, então, das diferenças entre as terapias que lidam com essa parte do cheiro, né? Então, tem a aromaterapia, que é uma prática terapêutica, como o próprio nome diz, e que usa propriedades da matéria-prima, os óleos essenciais,
puros. Então, é uma terapia que pode ser através de ingestão, através de massagens, através de inalação, mas sempre com óleos naturais, e tem a finalidade realmente de tratamento físico e emocional. A aromacologia, ela foi definida, né, no final dos anos 90, que é o uso dos perfumes, dos aromas, tanto sintéticos quanto os naturais, mas mais para um fim do bem-estar. Então, o impacto que esse cheiro traz para o nosso comportamento humano. Então, não importa se é o natural ou se é o sintético, mas é mais para esse nosso bem-estar. A gente tem a psicoaromaterapia, tem outras, então, assim, tudo está dentro da aromatologia, né, que é o estudo científico dos cheiros. Tem a psicoaromaterapia, que ela é muito focada na parte mental e emocional. Então, não tem ela é muito, a importância realmente é no emocional. E daí, falando de emocional, acho que a gente está passando por essa fase tão complicada, né? Foi feito um estudo na Universidade no Rio de Janeiro, que o estresse, depois agora da pandemia, o estresse agudo de 6,9 foi para 9,7, a depressão de 4,2 foi para 8, e a ansiedade quase dobrou, né? Foi de 8,7 para 14,9. Então, é de como lidar com isso, o que a gente pode fazer, e eu acho que o meu, assim, a minha intenção, o meu papel é justamente esse, assim, para as pessoas, né, de como que a gente pode, quais são, o que a gente pode buscar para realmente trazer um pouco mais de alívio nessas questões emocionais. Que eu, assim, é um tema que eu gosto muito, dessa parte dos cheiros com as emoções. Em 1923, o Giovanni Gatti, ele fez, e o Renato Caiola, eles fizeram uma pesquisa para entender qual que era a ação dos óleos essenciais no sistema nervoso. Mas eles fizeram isso das pessoas inalando e eles vendo a parte da frequência respiratória e cardiovascular. E em 1970, 80, mais ou menos, o Paulo Rovesti, ele fez isso e ele comprovou que realmente os óleos essenciais, eles aliviam a ansiedade. E ele fez uma pesquisa muito grande com os óleos de neroli, o neroli, e flor de laranjeira, cedro, camomila e melissa, que são óleos que aliviam bastante a parte de depressão. E tem também o ilang-ilang, laranja, sândalo, limão e verbena. Então, ele fez essa pesquisa comprovando realmente por um período essas pessoas o quanto que foi aliviada a parte de ansiedade, o quanto que diminuiu essa ansiedade nas pessoas. Mi, só uma pergunta. Nessa parte da psicoaromaterapia, é usado nas sessões de psicoterapia ou a pessoa já vai com a lição de casa e os cheirinhos para casa e aí, sei lá, 3 vezes ao dia? Como é que funciona? A psicoaromaterapia, ela funciona muito assim pelos cheiros que você gosta. Então, por exemplo, uma das técnicas que se usam muito para a psicoaromaterapia são 13 óleos, e a pessoa, quando ela chega, ela escolhe, então, assim, não está definido o que é lavanda, o que é alecrim, o que é laranja, mas daí dentro desses 13 óleos ela vai escolher quais são os óleos que ela mais gosta ali. E daí vai sendo feita uma seleção, daí é feito um blend, ela leva para casa, e ela daí tem uma posologia, assim, dependendo do que quantas vezes que vai cheirar, vai inalar esse blend com esses óleos,
E daí essa sessão pode ser feita uma vez por semana, por mês, ou depende muito dos casos. Essa é uma forma da psicoaromaterapia, de você realmente ter o óleo para você fazer esse tratamento, né? Mas a psicoaromaterapia também é quando a gente fala que um alecrim ativa a nossa concentração, ou que uma lavanda traz esse efeito mais de relaxamento. Eu mesma, assim, nesses últimos tempos, é engraçado, trabalho com isso, faço isso, estou com todos os olhos e tudo mais, mas acaba nessa coisa na correria, tudo não Uhum, estava colocando, não estava usando. E eu comecei a acordar muito de madrugada, 3 horas da manhã eu acordava e já não conseguia dormir mais, parecia que ligava uma chavinha de tudo que eu tinha que fazer, não conseguia dormir. Daí eu acabei, por causa desses aparelhos que eu vou testando para saber o que funciona, o que não funciona, para poder passar para as pessoas, eu comprei um de vidro, que era super bonitinho, que você coloca o óleo essencial direto nele, eu coloquei do lado da uhum, minha cama. E eu coloquei lavanda, e eu comecei a perceber que quando eu uso aquilo, eu durmo a noite toda. E às vezes, quando eu esqueço, eu acabo acordando. E daí eu fui, assim, é incrível, porque todas as vezes que eu realmente usei a lavanda para dormir, eu tive um sono mais profundo, né? E uhum. daí, realmente, isso tem vários relatos de várias pessoas, mas eu pude testar mesmo isso agora na pandemia, que me deu um treco aqui, que comecei a acordar às 3 da manhã, não sei por quê. Entendi, Então, é isso, Jê, entendeu? Da entendi. psicoaromaterapia, é muito por Uhum. inalação mesmo. Tá, obrigada, Mi. Daí é que a gente fala da psicologia do olfato. Vocês já devem ter visto essa foto, é uma foto mesmo verdadeira, foi tirada por um fotógrafo do, do esquilinho, né? E daí a gente vai falar um pouco da psicologia do olfato. O olfato, ele sempre foi muito abafado, né? Porque teve, principalmente, porque assim, o olfato, ele traz para a gente muito essa parte da intuição, ele traz um poder muito grande para a gente. Então, sempre falam, né, aquela coisa, tira o nariz daí, para de fuçar nas minhas coisas, tudo mais, porque isso realmente vem já lá de trás de que o olfato não era uma coisa boa. O próprio Freud tinha uma terapia que ele fazia cirurgia nos pacientes dele, ou fazia uma terapia com cocaína mesmo, porque ele falava que o cheirar não era uma coisa do bem, não era uma coisa boa. Mas agora, no final de 1990, entre 1990 e 2000, dois cientistas, a Linda Book e o Richard Exel, eles publicaram a sequência dos genes que eles encontraram, essa pesquisa que eles fizeram. E isso acabou trazendo um alerta muito grande, tanto para a parte da perfumaria mesmo em si, como para a parte da aromaterapia, das terapias com os aromas, porque trouxe de novo assim esse olhar para o olfato, da importância desse olfato. Então, assim, a gente não, acho que não tem essa atenção, mas o nosso único sentido que é exposto, que é ligado com o ambiente, assim, com a parte externa, é o olfato, né? Daí foi feita uma pesquisa no metrô de Nova York, depois dessa publicação, como eles começaram a prestar muita atenção do quanto que isso trazia de benefício e tudo mais. Foi feito no metrô de Nova York, eles colocaram em alguns vagões um cheiro de cookie, de chocolate, um cheiro de cookie doce. E eles puderam comprovar que nesses vagões onde tinha esse cheiro mais doce, tinha menos empurrões, menos agressões, as pessoas não estavam
estavam mais cordiais umas com as outras, e isso foi 50% de diferença. Então, foi bem significativo essa mudança, essa diferença, né, dos vagões, porque eles colocaram essa parte de cheiro. E daí tem uma cientista, Rachel Hers, que ela estuda muito essa parte da psicologia do olfato. E trouxe mais atenção ainda quando ela foi chamada para defesa no tribunal nos Estados Unidos, porque tem uma pessoa que chama Jessica Ross, ela teve um acidente de carro e teve o traumatismo craniano. Com traumatismo craniano, se perde o olfato, tem anosmia, e ela queria comprovar o quanto que a vida dela estava sendo prejudicada por isso, para ela poder ter um seguro maior, um valor do seguro maior. Então, a Rachel Hers foi até o tribunal para poder comprovar isso, para poder provar o quanto que isso traz de afeta o nosso comportamento, a nossa sexualidade, o nosso emocional e o nosso físico, porque o olfato é muito ele é responsável por tudo isso, e conseguiu ganhar a causa. Então, tudo isso acabou trazendo um olhar muito mais cuidadoso para essa parte do nosso sentido do olfato, né? E daí tem essa experiência com lavanda também, que foi colocado numa empresa, eles colocaram em 2 salas, as pessoas tinham que fazer como se fosse um business game, assim, tinham que fazer negociações financeiras, e onde tinha esse cheiro de lavanda, as pessoas estavam muito mais propensas a fazer as negociações, tanto de venda, de compra, quanto na outra sala que não tinha cheiro nenhum. Aqui tem um vídeo que mostra que foi feito por uma empresa de perfume, que eles fizeram os testes com os casais, que as pessoas conseguiam ir falando como que era a pessoa de acordo com o perfume que ela estava usando. Então, eles jogavam um perfume na pessoa, e como esse perfume refletia, eles iam falando como é que eles enxergavam, né, essa pessoa. Vou passar ele só um pedacinho para vocês. E teve também teve vários assim desses programas, né, com cheiro. Teve um outro, então, que você também ficava com os olhos vendados, isso tem no YouTube, de costas, e você, de acordo com o cheiro, você ia falando. Então, se você, no final, você falava se queria beijar aquela pessoa ou não. Teve um outro que fizeram, que os casais, eles pediam para cheirar as roupas uns dos outros, para saber se conseguia definir, sem perfume, nada, mas se conseguia definir qual que era a roupa do seu parceiro só pelo cheiro, e também 100% de acerto. Esse aqui só porque é um pouquinho divertido, só para vocês. Será que eu não vou conseguir passar? Você sabe, você consegue achar ele na internet? Consigo. Talvez lá. Mas eu passo depois para vocês no final, pode ser? Pode. Daí vocês também não ficam esperando também. Tá, joia. Eu devia ter testado antes. E agora, né, com essa coisa da pandemia, veio tão forte a questão da anosmia, né? E a anosmia, ela não é muito falada, embora tenha muitas pessoas que tenham, mas assim é muito mais falada para as pessoas que não escutam, que não enxergam. Foi feita até foi uma pesquisa conduzida pelo Paul Rosen na Universidade da Pensilvânia,
que questionou os participantes se fosse para perder um sentido, qual o sentido que perderia. E foi assim, quase unânime que falaram que se fosse para perder um sentido, perderia o olfato e nenhum dos outros sentidos. Para vocês verem assim o quanto que a gente não dá a devida atenção realmente para esse nosso sistema, porque nesse nosso sentido, e assim a importância que ele tem no nosso dia a dia. A gente acaba não percebendo, mas é ele que induz todo o nosso comportamento, todo o nosso estado físico mesmo, as nossas emoções. Aqui tem a foto daquele cantor do Inexas, que ele teve um acidente de carro em 92, e ele teve traumatismo craniano também, e teve anosmia. Em 97 ele se suicidou, e tudo leva a crer que foi por causa de uma depressão grande, principalmente porque ele não estava mais sentindo o cheiro. E tem a anosmia, ela pode também ser gerada pela depressão. Então, a gente pode ter a anosmia e ficar depressivo, como a gente pode ter a depressão e ficar parcialmente com anosmia, anôsmico, né? Porque a gente acaba atrofiando algumas partes justamente por não tá tão ligado, não tá tendo tantas essas emoções. Então, são dos dois lados, né? Essa parte da anosmia. Lá atrás eu estava falando a questão dos cachorros, dos outros animais, de quanto que eles têm esse olfato tão mais apurado. Só queria voltar a falar que isso é uma parte mais de qualidade e não uma parte mais de quantidade e não de qualidade. Não é que o cheiro do cachorro, que o cachorro consegue sentir melhor do que a gente. É que eles precisam de uma proporção muito menor que a gente. Então, assim, um cachorro consegue detectar, por exemplo, uma gota de chocolate numa cidade do tamanho da Filadélfia. A gente precisaria de muito mais para poder sentir esse cheiro. Daí é que eu vou contar para vocês alguns experimentos, algumas coisas que foram feitas referente a essa parte do aprendizado associativo ao odor, né? Desculpa estar errado aí. Então, foi feito um experimento com chocolate, onde em uma sala tinha esse aroma do chocolate e na outra sala não tinha esse cheiro. E eles tinham que memorizar, foi feito com os idosos, eles tinham que memorizar algumas coisas para o dia seguinte. E no dia seguinte, as salas que tinham, então são 3 salas, uma com o cheiro de chocolate, e que essas pessoas tinham sentido o cheiro de chocolate no dia anterior. A outra sala não tinha o cheiro de chocolate e não tinha sentido também o cheiro de chocolate no dia anterior. E uma outra não tinha o cheiro de chocolate, mas tinha sentido o cheiro de chocolate anterior. O que aconteceu? A sala que no dia anterior sentiu o cheiro de chocolate e no dia onde tinha que falar o que tinha sido memorizado, foi muito além daquelas que não tinham essa associação com o cheiro do dia anterior. E daí aqui a gente fala, eles não sabem ainda dizer se o cheiro agradável ou desagradável interfere nisso. Só sabe que quanto mais você, por exemplo, se você tem alguma matéria para você estudar, se você pegar e cheirar e sentir, e durante o que você estiver estudando, você tiver sentido algum cheiro, quando você for fazer essa prova, quando você for fazer o que seja que você estiver usando essa matéria, se você sentir esse mesmo cheiro, você consegue você consegue lembrar muito mais. E isso não quer dizer que o cheiro te faz lembrar daquele conteúdo,
mas o cheiro, ele faz você lembrar de como você estava se sentindo naquela hora que você estava estudando aquilo. E isso faz você ter uma memória melhor. E esses cheiros, eles não podem ser assim cheiros muito conhecidos, por exemplo, cheiro de pipoca, essas coisas. O legal é de colocar cheiros mais desconhecidos e que eles não fiquem o tempo todo. Você, depois de 15 minutos que você está cheirando, você não sente mais, você não consegue mais sentir aquele cheiro. Por isso que muita gente usa o perfume, usa muito perfume, está incomodando todo mundo, mas não consegue sentir. Então, é importante colocar esses cheiros assim por tempos, né? Coloca um pouco, para, depois coloca mais um pouco, porque isso está associado a realmente a questão da emoção, e não só do que você está sentindo. E daí é lógico que a gente está falando aqui é de matéria, de aroma como um todo, né? Sintético ou não. Mas quando você usa os óleos essenciais, e daí também já tem toda a comprovação por causa das moléculas que esses óleos têm, eles ajudam muito mais nessa parte da concentração, e daí a gente já está falando mais realmente de uma questão de terapia e da corrente sanguínea, que são os óleos de hortelã, menta e alecrim. Eles têm uma capacidade de estimular muito mais essa parte da lembrança, os poderes mentais. Então, quando você faz esse exercício, né, de, de memorizar, de estar aprendendo com cheiro, e esses cheiros são os cheiros naturais, ainda melhor. Tem um outro lado também, que foi feito um experimento com crianças num labirinto. Então, eles tinham aqueles labirintos que tem naqueles livrinhos, né, de palavra cruzada. Então, eles receberam para resolver esse labirinto, um labirinto bem difícil, e nesse ambiente tinha um cheiro. Daí depois eles no dia seguinte eles foram resolver um outro labirinto que era muito mais fácil, que era um labirinto extremamente fácil, e eles começaram a resolver, mas quando foi colocado o cheiro do dia anterior na sala, eles tiveram um bloqueio, eles não conseguiram resolver o labirinto. Então, porque é associado ao dia anterior, à experiência que eles tiveram, né? Até aqui eu vou falar um pouquinho dos aromas, talvez vocês já saibam, mas quais são as sugestões, né, dos aromas para casa. Aqui tem aquele que eu amo, que é o Remy, daquele filme do Ratatouille, e como a gente fala também que essa parte que nós podemos ser todos Remy, né? Porque uma das coisas que eu tinha, por exemplo, para trabalhar com perfumaria, eu sempre gostei muito dessa parte de perfumaria, dos aromas, mas eu achava que eu gostava, por exemplo, muito de vinho. E quando eu saía com os amigos para experimentar vinho, eu escutava meus amigos falando que aquele vinho tinha o cheiro da madeira, tinha o cheiro do não sei o quê. Eu falava, nossa, eu não consigo sentir. Eu falei, como que eu vou trabalhar com perfume se eu não tenho isso? Isso tem que ser uma coisa muito da pessoa, tudo mais. E eu pude perceber que não, que realmente é um treino que a gente faz do dia a dia, de cheirar a matéria-prima, de prestar atenção nas coisas assim que a gente está cheirando, de nomear essas coisas. E hoje eu percebo que realmente o meu olfato é muito mais apurado do que era. Então aí tem uma fotinho do Remy para lembrar que todos nós podemos ser um Remy. Os aromas para casa, o quarto sempre pensando, né, naqueles aromas que deixam a gente mais relaxado, que trazem um conforto maior. Então são esses lavanda, camomila, cipreste, manjerona, vanilha e laranja doce. De novo, aqui eu falo que eu acredito muito nessa parte da aromacologia,
Então, não necessariamente precisa ser uma fragrância natural. Se ela for natural, é melhor ainda, porque daí te traz esse benefício realmente de, de terapia, né? Mas de terapia que eu digo assim, que traz um benefício do físico mesmo, mas todos esses aromas, se forem sintéticos, também têm essa capacidade de trazer esse relaxamento, esse acolhimento também. No escritório, um hortelã-pimenta, alecrim e limão, porque faz ter essa clareza maior, né? Conseguir concentração melhor. Na cozinha, canela, alecrim, tomilho, gengibre, cravo. Na cozinha é legal fazer um álcool com, por exemplo, aqui eu uso muito um álcool com hortelã, coloco um pouquinho de hortelã, da canela, do alecrim, e borrifo na mesa, assim, antes de usar a mesa para almoço, para jantar. Isso traz uma asepsia bem maior e não tem o perigo de ter ter mosquinha, ter qualquer coisa desse tipo, né? Então, eu já deixo o álcool pronto na cozinha mesmo. Mas também, para você receber outras pessoas, se quiser trazer uma fragrância para a cozinha, esses são os mais indicados. Banheiros sempre cítricos. Os cítricos, eles conseguem tirar o odor ruim, então é melhor não usar nos banheiros nunca um cheiro mais abaunilhado, um cheiro mais doce, que isso só reforça o cheiro ruim. No lavabo das visitas, no lavabo pode usar um cheiro mais forte, uma coisa mais marcante, porque normalmente a visita vai entrar e sair. Ou usar também a lavanda, o hortelã, o gerânio, como natural, assim, também, se quiser. Aromas para as empresas, também sempre pensando nessa parte de maior concentração. Os japoneses têm uma fábrica no Japão, não vou saber dizer agora do que é, mas eles usam limão e perceberam que teve uma diminuição muito grande na parte de erros, no chão de fábrica mesmo, assim, eles usam. Então, o limão, alecrim, o eucalipto glóbulos ou a bergamota também são os aromas mais indicados para as empresas por essa parte da concentração, né? Aqui tem um pouco dos perfumes, os perfume de design, o perfume que a gente chama, né, que são esses outros mais sintéticos, mas a gente chama de perfume de design, que falando assim mais dos arquétipos, né? Então, quando a gente fala de um empreendedor, por exemplo, não está aqui, a imagem acho que não está muito nítida, mas esse é um Sauvage da Dior. Então, é um perfume, quando a gente fala do empreendedor, é aquele perfume mais aromático, cítrico, né? Um perfume mais leve, quando a gente fala no executivo, esse é um perfume da Chanel, é um Chypre. O Chypre é um perfume que ele é mais doce. Para um líder, um Fougère, ele é um perfume mais verde. Um Musk é o Cicawan, que é um perfume mais simples, né? Que é para aquele cara mais simples no sentido de mais despojado. A Heroína tem esse outro da Givenchy, que é um perfume bem floral, com frutas. Daí da Diva, né, aquela pessoa, eu sempre imagino assim, quando eu olho o perfume, eu já imagino a pessoa como ela tá vestida, esse floral bem forte também. Para a Rainha, um floral oriental, que é um mais doce, com especiarias. Daí tem o floral cítrico para idealista. O Playboy é aquele oriental mais abaunilhado também, é um perfume mais doce. Para Femme Fatale é um oriental spice, que então tem essas especiarias, e também é um perfume mais doce. Esse é um Shalimar, um perfume bem antigo, um perfume que foi muito usado e bem marcante.
o macho alfa, que a gente fala, né? O orientador wood, tem muita madeira. E o tradicional, que é aquele old school, que é esse do Polo, perfume da Polo também, que também já é bem conhecido, bem antigo, assim, e muito usado. Então, assim, dá para também definir para o que você quer, né? O perfume que você pode estar usando. E daí aqui com os óleos essenciais, também só sugestões, assim, nessa parte de sensualidade, os almiscarados, o nardo, para seriedade, semente de cenoura não cheira a cenoura, ele tem um cheiro mais manteigoso e mais oleoso, patchouli. Responsabilidade vem mais as madeiras, né, que é a coisa de mais seriedade. Os amorosos, baunilha é muito acolhedora. Extrovertido sempre são são as especiarias, e também são aqueles mais apimentadinhos, né, os óleos essenciais. Sinceros, coloquei aqui a lavanda, porque acho que a lavanda é para tudo mesmo. Os misteriosos, a erva doce, manjericão, anis. Esportivos são esses mais canforados, hortelã, pimenta, hortelã do campo, alecrim. O wintergreen também, né, que os americanos usam bastante essa essência. O simples, manjericão, orégano, traz também essa parte da simplicidade. Os divertidos são sempre os cítricos trazem essa alegria, essa leveza, então, para os divertidos, sempre essa parte dos cítricos. O romântico, mais o ylang-ylang, o gerânio, rosa. A rosa traz muito essa questão também da amorosidade, quando você está mais magoado, quando você tem alguma coisa assim, é interessante, antes de você dormir, você passar uma gotinha do óleo essencial de rosa, é muito caro, é muito precioso mesmo, mas ele pode estar diluído em óleo vegetal, e daí você passa aqui no peito, entre os seios, e que ele vai te trazer esse conforto para essa mágoa, ele traz essa amorosidade, né? E o gerânio, ele também é muito indicado para as mulheres porque ele regula a parte hormonal, tanto o gerânio como a salvia clareia. Então, ele é bem indicado para as mulheres. E daí, assim, é um pouco disso, mas daí eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês acham que a gente consegue medir o cheiro da emoção. Se vocês acham que esse cheiro da emoção ele pode ser medido de alguma forma, o que vocês acham? Eu acho difícil de conseguir medir o cheiro da emoção. Tudo bem que quando a gente fica emocionado, várias químicas no corpo acontecem, né? Mas não sei, a resposta é não sei. Dá para medir? Alguém mais quer falar? Tá tudo quietinho. Acho que só tá eu e Ih, você, já. não, estou aqui, é Marta. Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Eu não sei se dá para medir o cheiro da emoção, eu diria que dá para não esquecer do cheiro da emoção. Eu acho que essa questão da memória realmente olfativa, ela, para mim, me remete muito à primeira vez que eu peguei minhas filhas, o cheiro do amamentar, sabe? Então, tem alguns cheiros que são, assim, muito presentes, mas não sei se dá para medir. Para mim, dá para lembrar, entendeu? Tô me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu acho também que não tem como medir, mas assim, fica marcado na nossa memória. Um exemplo meu é que quando meu pai morreu, tipo, no dia, eu não sei em que momento eu senti um cheiro de hidratante de morango. Então, toda vez que eu sinto ele, eu lembro desse dia. Aí, tipo, fica gravado na memória, mas não daria pra medir, eu acho. E você vê como que para uns é um cheiro bom, mas quando você tem realmente associado ele a alguma situação negativa,
esse cheiro não fica agradável. E eu já vou responder isso para vocês, então, mas realmente essa parte de associar o cheiro com algum evento, com alguma coisa que acontece, já foi feito também várias pesquisas tentando ver se isso pode ser revertido de alguma forma, e até hoje eles não conseguiram. Porque quando você, por exemplo, uma pessoa tem medo de dirigir, daí para você fazer essa... Então você, né, volta, pode dirigir qualquer carro, a pessoa tem medo de dirigir um carro. Então você consegue fazer a reversão disso, desse medo. Agora, se uma pessoa fala que tem medo, que não gosta do cheiro da uva, por exemplo, porque isso remeteu a uma ocasião não muito boa. Você não consegue saber exatamente qual que é o cheiro que ela sentiu, porque o cheiro é muito subjetivo, não tem como mensurar exatamente qual que é o cheiro, né? Então, existem muitas pesquisas que eles fazem para poder saber como identificar exatamente os cheiros, mas até hoje não conseguiu. Então, se dá para medir o cheiro ou não das nossas emoções, foi feita uma pesquisa com a Denise Shen. A Denise Shen é uma cientista, ela fez essa pesquisa, colocou 2 grupos assistindo filmes de alegria e assistindo filmes de terror, colocou absorvente debaixo do braço deles, e depois levou esses absorventes para um outro grupo de pessoas, para eles responderem aquilo, se o que eles estavam sentindo tinha mais a ver com a alegria ou com o medo. E foi 100% que eles conseguiram acertar 100% essa questão de quando que era o cheiro do suor era de medo ou era de alegria. Então, dá para, assim, tá se caminhando cada vez mais para comprovar, né, que a gente consegue sentir esses cheiros das emoções, o quanto que isso mexe, quanto que essas nossas emoções mexem com o nosso corpo físico mesmo. E também tem outros estudos que mostram que que a gente não sente os cheiros só pelo nariz. A gente tem vários sentidos olfativos pelo nosso corpo, que a gente consegue sentir pela pele, e tem outros órgãos também que a gente sente os cheiros. Então, depois que foi feita no começo de 2000, que foi publicado aquele artigo e tudo mais, então começaram a olhar muito para isso e fazer vários estudos nesse sentido para entender essa parte da psicologia do olfato e o quanto que isso traz de benefício para a gente ou não. Então, assim, é isso, assim, né, que eu queria muito dividir com vocês, essa parte do cheiro. Daí não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma questão para falar, porque eu ainda queria falar um pouquinho com vocês ainda sobre essa parte de anosmia. Como eu sei que tem muita gente que acabou perdendo o olfato, ou por completo, ou por um período, e um pouco do olfato, ou todo o olfato, tudo mais, eu faço um trabalho que é com são 4 fragrâncias, né? 3 são naturais e uma é sintética, porque você consegue fazer uma fisioterapia para voltar a sentir esses cheiros, né? Então, se vocês souberem de alguém, eu ainda, por enquanto, ainda estou fazendo isso muito de uma forma muito para poder realmente fazer alguma coisa para essa parte do Covid. Então, eu ainda estou fazendo como social, assim, não tô cobrando essa parte desse serviço, né? A pessoa recebe os 4, são 4 de rosa, eucalipto, cravo e limão, e daí todo dia faz um treinamento, tem um descritivo de como é que faz esse treinamento, para poder voltar a sentir, a melhorar essa parte do nosso olfato. Daí, não sei se vocês têm alguma pergunta de tudo isso que eu falei. Vocês querem saber mais alguma coisa?
Eu vou deixar de parar aqui para poder ver um pouquinho a cara de alguém. Mi, eu tenho mais uma pergunta sobre essa fisioterapia do olfato, né? Porque como a gente estava conversando antes, no final do ano teve esse episódio que tudo leva a crer que eu e meu marido, a gente teve Covid, mas o PCR deu negativo, e aí como é que você, né, prova? Mas eu fiquei assim, fui perceber que o olfato foi melhorar lá por maio só, mas é uma coisa interessante porque eu não perdi totalmente, mas na minha família eu tenho o apelido de perdigueiro, porque porque tudo eu estou sentindo um cheiro, tudo tem um cheiro, né? E eu não conseguia muitas vezes identificar cheiros, assim. O Ricardo um dia falou para mim, meu marido, nossa, acho que está pegando fogo em algum lugar. Eu falei, eu estou sentindo um cheiro, mas eu não consigo identificar o que é, né? E depois de maio, eu vi que eu comecei a voltar ao normal de novo, mas é engraçado que você só percebe quando você perde e depois quando você começa a recuperar. Não é uma coisa assim de que um dia você acordou, tá sem, depois você acordou e tá de novo, né? E aí a pergunta é assim, esses óleos que você usa, eles agem para poder estimular de novo ou é diferente, assim, tem outra... Não, é uma terapia muito simples, porque são óleos, poderiam ser essências, fragrâncias, que o que você tem que fazer, na verdade, é cheirar. Então, é um vidro que tem, né, ele tem uma parte maior que realmente tem uma associação dos Estados Unidos, que é uma associação que só trata dessa parte de anosmia, que eles já fizeram várias pesquisas também. Então, você tem que ter um formato maior para você realmente colocar o nariz. Dentro tem um papel com cheiro, com a essência, e daí você tem que cheirar por um tempo durante o dia e está etiquetado. Então, você tem que cheirar e fazer esforço realmente para pensar. Então, por exemplo, esse é de limão. Então, enquanto você cheira o limão, você tem que pensar na fruta, no limão, tem que pensar em algumas ocasiões que você teve com o limão. Você tem que fazer essa associação para não é poder só o cheiro. começar. Não é só o cheiro. É lógico que, por exemplo, desses 4 que eu tenho, são eucalipto, cravo, rosa e limão. O único que não é natural é a rosa, porque a rosa é muito cara mesmo, muito... assim, não é só que ela é cara, mas ela assim, é uma preciosidade do mundo, né? Mas ela é muito muito cheiro de rosa mesmo, ela é muito sincera assim, nessa parte do cheiro. Então, quando você cheira, eles são todos etiquetados aqui, porque você tem que fazer essa associação do que você está cheirando com o que é realmente, para poder isso ir te trazendo de volta. Então, são os 4 cheiros, eles são de famílias diferentes, eles têm estilos diferentes para você justamente começar a voltar, né, a fazer exercício mesmo com essa parte do cérebro, para que isso volte. Entendi. Mas você pode ir fazendo assim, eu vou mandar para você, até para você poder fazer essa fisioterapia, que acho que pode te ajudar bastante. Obrigada. Mas é isso, você pegar a coisa que você sabe que tem aquele cheiro e cheirar. Você não vai estar sentindo, mas você vai estar cheirando. Entendi. E esses aqui, então, os que são naturais, eles acabam tendo um benefício maior, né? Então, o eucalipto, além de trazendo essa parte da fisioterapia, ele também vai estar te ajudando com essa parte respiratória também, na parte física. Então, quando é o óleo essencial, quando é o natural, ele acaba tendo essa parte terapêutica maior mesmo. Bacana. E a Grace, ela escreveu aqui para a gente que ela gostaria que você falasse mais sobre essa outra forma de sentir o cheiro.
Como assim? Desculpa, não entendi. Como assim outra forma? Então, que não, da nossa parte do corpo. Então, isso ainda está sendo feito algumas pesquisas ainda, os cientistas, mas eles já comprovaram de alguma maneira que a gente tem essa sensibilidade, que o nosso corpo absorve, que tem células olfativas em outras partes do corpo. Então, eu não vou saber te dizer muito sobre isso ainda, porque estão fazendo as pesquisas e eu ainda estou estudando muito sobre isso, mas eles estão caminhando para isso, para poder comprovar, para poder trazer, né, essa informação de uma forma mais concreta, de que realmente o nosso corpo ele tem células olfativas em outros órgãos. É interessante porque meu pai, ano passado, ele sofreu uma queda e fraturou a perna. E teve que fazer uma cirurgia e às vezes ele tem dor. E aí vem a mãe com aquelas pomadas, né? Assim, para poder passar. E ele falava assim, ele fala às vezes para minha mãe, ele fala, nossa, Hilda, você passa essa pomada, mas parece que eu sinto lá no fundo da garganta, meio perto do nariz, assim. Mas aí a minha mãe briga com ele e fala assim, mas não tem cheiro de nada isso, Ari, e tal. Mas ele fala, é interessante. Que Vou contar para minha mãe. Né? Falar, mãe, que ela pode estar errada. eu vou falar, mãe, para de implicar. Porque antes a gente só associava muito essa questão dos óleos essenciais, como eles entram na corrente sanguínea, eles trazem todo esse benefício, tudo, mas então está trazendo essa comprovação agora que realmente também tem a parte emocional. Então, de tudo que a gente usa. É isso, meninas. Acho que a gente está até adiantada do tempo que a gente falou, mas a gente está num grupinho pequeno, se vocês não tiveram dúvida, eu estou super à disposição, assim, a Paty, a Marta conheço, tudo, né, mas Grace, eu estou super à disposição, se quiser bater um papo maior, se quiser saber mais coisas sobre isso, eu não sei qual que é a tua atuação, qual que é a tua... Mas, assim, estou super à disposição. E se vocês souberem também de alguém que tem essa parte da anosmia, quiser me passar o meu contato para a pessoa, para ver se tem interesse, tudo, eu também estou à disposição. Ai, obrigada, Mi. Obrigada mesmo. Adorei. Foi, assim, esclarecedor, porque a gente sempre procura, né, saber o que pode melhorar, o que pode ajudar, ainda mais nesse momento que a gente está passando, né? Com certeza. Então, tá muito bom, meninas. obrigada. Super obrigada, viu? Obrigada, Mi. Beijo Um bem beijo. grande. Obrigada, beijos. Beijo. Beijos, boa semana. Muito obrigada, Pra vocês adorei. também. Tchau. Tchau.